Terra. Finalmente o filme de Dragon Ball Super estreou oficialmente no Japão. Mas, pra variar, literalmente vazou metade do filme na internet. E adivinha de quem foi a culpa? Sim, gente, um brasileiro que vive no Japão gravou pelo menos uns 50 minutos de filme. E ele só não gravou mais porque a bateria dele descarregou completamente, como ele próprio falou na live que ele tava fazendo. Olha, quando dizem que BR é BR em qualquer lugar, não estão mentindo mesmo, viu? De qualquer forma, duas coisas importantes pra comentar. A primeira é que o filme teve a data de lançamento no Brasil mudada pra 3 de janeiro. Talvez pra fugir da data aí de lançamento de outros grandes blockbusters, ou mesmo pra evitar os efeitos da pirataria. O que já era bem previsível, né? Só não imaginávamos que ia ser logo no primeiro dia de exibição e feito por um brasileiro. E a segunda coisa importante é que aquele vídeo com um mega spoiler de todo o filme que eu gravei e coloquei aqui no canal, pelo visto já tá tudo confirmado, aparentemente é tudo real. Literalmente tudo que tava lá naquele resumão do filme aconteceu, pelo menos referente a essa primeira hora de filme que foi gravado. E de outros trechos posteriores aí que foram mostrados na internet também. Então se você ainda não viu esse vídeo com um resumão, com os spoilers, porque achou que podia ser fake, etc., mas você gosta de antecipar os acontecimentos e não gosta de colaborar com a pirataria, então eu recomendo você ir assistir o vídeo do resumão, porque não é pirataria, é só um resumão do filme contado por mim aqui no canal. Vai lá assistir esse vídeo porque agora a gente já sabe que é real. Mas se você quer ser surpreendido, não quer aí nenhum spoiler, então não vai assistir nem meu vídeo antigo, nem obviamente o vídeo que vazou e nem esse vídeo aqui. Você pode encerrar esse vídeo por aí e esperar aí o dia 3 de janeiro, valeu? Agora eu vou fazer uma análise aí dessa primeira hora de filme, cujas informações todas a gente já sabia. O filme, como todos devem saber, começa focado no planeta Vegeta e nas expectativas aí de 4 personagens para com os filhos deles. O Rei Cold, pai de Freeza, que passa o comando dos reinos para ele. O Rei Vegeta, o pai do Vegeta, que vê no seu filho um instrumento de poder contra Freeza. Paragus, o pai de Broly, que após se sentir traído pelo Rei Vegeta, foge do planeta atrás de Broly, jurando vingança. E Bardock, o pai de Goku, que manda o seu filho para a Terra ao suspeitar que o Freeza estaria tramando alguma coisa. Foi muito interessante o início desse filme, gente, mostrar a história do passado dos personagens principais, não só do filme, mas da franquia como um todo, claro, excluindo o Broly dentro do contexto canônico, que ele só se tornou canônico nesse filme. Mas enfim, foi mais do que bem-vindo mostrar esses passados. Porém, considerando que o filme tem praticamente 2 horas de duração e só dedicaram 25 minutos desse passado, eu fiquei com a sensação de que isso poderia ter sido melhor explorado, porque é a primeira vez que isso é abordado na franquia. Para vocês terem uma ideia, a primeira luta de Broly na Terra acontece depois de uns 50 minutos de filme. Então dá para estimar que a gente vai ter pelo menos quase 1 hora só de porradaria. Quem reclamou que nos filmes anteriores teve mais enrolação do que combate, provavelmente não vai ter muito o que reclamar desse filme. Porém, você desenvolver toda a história do filme, toda a história, em uma metade, sendo que metade dessa metade, ou seja, 1/4, aborda a origem desses personagens, acabou fazendo com que muita coisa ficasse corrida. O filme não se preocupou, por exemplo, em desenvolver o surgimento do Império de Cold, e nem como a submissão dos Saiyajins a Cold surgiu. O filme também não se preocupou em mostrar a relação de Beerus com Freeza e o Rei Vegeta, principalmente por conta de Beerus ser um dos responsáveis pela destruição do planeta Vegeta. Tem passagens bruscas de tempo dentro da própria história do passado dos Saiyajins, e eu particularmente não gostei da maneira como elas foram divididas. Eles avançam o tempo sem informar. É um corte brusco que inicia geralmente a história de pai e filho de outro personagem. A primeira começa com Cold e Freeza interagindo aí com o Rei Vegeta, depois é a relação do Rei Vegeta com o Vegeta interagindo paralelamente com o Broly, depois é a de Paragus com o Broly, que é a que talvez tenha mais tempo em tela, já que há a interação de Paragus com o Rei Vegeta, com o seu companheiro Beats, e depois com as criaturas do planeta Vampa, e por fim a relação de Bardock e Goku, junto com a sua esposa que encaminha o seu filho à Terra. Quer comentar sobre o nome da Guiné? Não. Cara, eu quero ver como é que vai ser essa desse nome. É Guiné. É Guiné. Guiné. Porque você cisma aqui que tudo é com Eu ela. escutei o Bardock falando o nome da mulher dele. É porque é cantado. Guiné.
O ponto mais positivo dessa fase sobre o passado dos Saiyajins é que o Dragon Ball Minus foi quase todo adaptado aí no filme, incluindo a cena de despedida do Goku e dos seus pais, que provavelmente é a cena mais marcante desse filme e talvez de toda a franquia. É uma cena forte, muito emotiva, mostrando um tão raro e inédito apego familiar entre os Saiyajins, que simboliza aí facilmente o amor incondicional entre pais e filhos. Olhar pra cara da mãe do Goku se despedindo de seu filho é de partir o coração, principalmente quando a gente sabe o que vai acontecer com eles. Mas o filme não se arriscou a acrescentar nada dentro dessa fase da história. Mas pode ser bom, né? Já que você segue exatamente a visão do autor dentro do filme. Em contrapartida, a relação entre pais e filhos dos demais envolvidos no filme é bem fraca e rasa. O Paragus tem uma obsessão pelo filho, mas essa relação parece ser mais sobre o poder do que sobre qualquer outra coisa. De qualquer forma, ele é um pai presente, até por necessidade, né? Já que ele tá em outro planeta, com uma nave arrebentada. E só tem ele e o filho dele mesmo. Mas pelo menos houve esse convívio. Mas a do Rei Cold e a do Rei Vegeta chega a ser pior, pois o Vegeta é visto apenas como um trunfo pro seu pai, nada mais. Enquanto o Cold se limitou a entregar apenas o comando pro filho e acabou, dane-se. Então quem esperava ver algo mais slice of life nesse filme, sobretudo aí nesses 25 minutos de história do passado dos protagonistas e dos antagonistas desse filme, pode esquecer, né? Enfim, o passado dos Saiyajins aí no filme é encerrado com a cena emblemática do Freeza destruindo o planeta Vegeta com a sua bola da morte. Muita gente que assistiu o filme vai achar que essa cena ocorreu assim que o Goku saiu do planeta Vegeta, como se fosse algo imediatamente após. Mas houve um corte de tempo que mostra que isso não aconteceu imediatamente. Porém, não diz também com exatidão quando. Eu particularmente achei essa cena melhor do que a versão dela mostrada em outras mídias. Os Saiyajins foram dizimados sem saber exatamente o que aconteceu, sem chances de se planejarem ou de revidarem. Como se a história do meteoro chocando com o planeta, contada para os poucos sobreviventes Saiyajins, fosse real até para os que sucumbiram naquele momento. A exceção talvez seja o próprio Bardock, que estava em um cenário de batalha tentando conter a enorme esfera lançada pelo Freeza sem sucesso. Diferente das inúmeras recontagens, essa cena fez do Bardock mais heróico do que qualquer outro. O seu poder não foi ridicularizado diante de uma enorme esfera. Ele simplesmente lançou tudo o que podia contra a esfera que já tinha sido lançada contra o planeta. Uma pequena alteração na ordem dos acontecimentos que valorizou bastante o personagem. Mesmo que a cena tenha sido rápida e praticamente figurativa, acho que ninguém pode reclamar do papel desempenhado pelo Bardock nesse filme, que foi muito bem interpretado, Bardock, pela mesma atriz de voz do Goku, mas que aqui no Brasil não vai ser dublado pelo Wendell, vão ser dubladores diferentes. Cabe lembrar também que a atriz de voz da mãe do Goku é a mesma da Titi. Eu achei interessante a preocupação da Toei em escolher a mesma voz, para passar a ideia do quanto que as personagens são parecidas. E isso também reforça a ideia bizarra de que as pessoas se casam com a própria mãe, né? Mas a gente ainda não sabe se aqui na versão BR, a dubladora que vai interpretar essa personagem vai ser a mesma da Titi. Outro momento emblemático referente à destruição do planeta Vegeta é o Freeza observando calmamente o planeta colapsando, enquanto seu rastreador tem aparentemente uma numeração que vai decrescentemente até zerar totalmente. Um som que lembra bastante aí de um monitor cardíaco quando alguém é dado como morto. Uma cena forte que mistura o sadismo e a frieza como nunca visto antes no Freeza. Assim como passa a sensação irreversível da destruição de toda uma raça. Mesmo não sendo números reais e sim símbolos estranhos, qualquer um percebe que eles decresciam e representam um número de Saiyajins que estavam morrendo enquanto o planeta estava sendo destruído aos poucos. Apesar dos rastreadores também mostrarem o número dos indivíduos além do poder de luta, eu tive a sensação de que eles fizeram uma analogia de que esse planeta representava toda a raça Saiyajin. Por causa aí do som também, que eu falei que lembra um monitor cardíaco, é como se estivesse representando que a raça Saiyajin como um todo estivesse morrendo e não cada um dos indivíduos ali. Então é como se esses números representassem o poder de luta da raça guerreira, sendo reduzido até chegar a zero. De qualquer forma, para aqueles que acham que o Freeza ao longo do filme assumiu uma personalidade mais pastelona do que o habitual, essa cena sem dúvida também ficará na história do personagem. Sempre lembrado pela sua frieza e pelo seu sadismo. Nesse momento não tem como não humanizar os Saiyajins e não ter alguma compaixão aí por essa raça. Enfim, destruído o planeta Vegeta,
nós vemos os Saiyajins sobreviventes, Nappa, Raditz, Vegeta e outros 2 desconhecidos, comentando sobre a destruição do seu planeta natal. O que mais chama atenção nessa cena é a frieza do Vegeta diante dessa situação que eles estavam discutindo. Ele não faz nenhum comentário sobre o ocorrido. Ele apenas resume toda a situação com um sorrisinho, como se estivesse feliz com a tragédia, né? Como se a sua raça merecesse um destino tão cruel, até mesmo para uma raça bárbara. E o filme finalmente chega aos dias atuais, após mostrar a chegada do Goku à Terra. Enquanto algumas das principais batalhas travadas pelo Saiyajin ao longo da franquia são apresentadas ao público. Assim como visto no trailer anterior, há um contador no momento da chegada de Goku. Porém, ele não se inicia de uma forma tão precisa, assim como ele se encerra numa data anterior ao atual ano em que a franquia se passa. Resumindo, ele vai trabalhar não com datas precisas, porém aproximadas. Então, na prática, esse contador aí é só simbólico. Os momentos atuais não são tão relevantes no filme e poderiam até passar batido. Mas aí, talvez, então, teríamos problemas com uma narrativa ainda mais corrida do que já foi. Basicamente, vemos Goku e Vegeta lutando, Beerus dormindo, Whis comendo e Bulma curtindo aí ao lado da Bra. Cabe lembrar que a substituta da falecida Hiromi Tsuru, a dubladora da Bulma, caiu como uma luva, escolheram muito bem. Algo bem desagradável nesse momento do filme é como as coisas ocorrem de maneira um tanto quanto convenientes. O Vegeta deixa claro que quer ficar mais poderoso por conta do Freeza, agora revivido, já que ele continua sendo uma ameaça para eles. E convenientemente, nesse momento, as esferas do dragão são roubadas por quem? Pelos capangas de Freeza. Os papéis de Goten e Trunks foram totalmente relevantes no filme, assim como o da gangue Pilaf, que aparece bem no cantinho da tela sem nenhum destaque. Eles só comunicam o roubo das esferas e do radar do dragão na corporação Cápsula. Diferente do que eu imaginava, os ladrões não eram Shirai e Remo, mas sim 2 outros personagens inéditos do exército de Freeza. Uma outra crítica é o papel de babá dado a Beerus no filme, que vai além do alívio cômico. Pois convenhamos, né? As esferas do dragão foram roubadas. E o Beerus sabe muito bem do estrago que elas podem fazer. Inclusive, afetar diretamente a própria existência do Beerus. Isso tudo soa como uma desculpa para não colocar o personagem lutando. Sendo que, na minha opinião, não existe mais motivos para fazer isso. Em Renascimento de Freeza, até fazia sentido. Na saga de Trunks, até inventaram um argumento plausível. Mas, dessa vez, não havia realmente justificativa. E o desejo de Freeza também não foi algo que eu curti. Nem tentaram botar apelo cômico, que eu já acharia ruim também nesse caso. Mas o Freeza tava serião, ele realmente parecia querer muito ficar um pouco mais alto. Uma motivação muito idiota, que até teria um pouco mais de valor se tentassem colocar o alívio cômico. Mas como eu já falei aqui no outro vídeo lá do resumão, eu acharia, muito sem noção também. O melhor momento desse ponto atual do filme, antes das lutas, é indiscutivelmente o Broly. Junto com o Remo e Shirai, várias sensações e sentimentos diferentes veio à tona. O backstory de Broly realmente foi muito bom, me surpreendeu. Mesmo ele sendo um personagem de raríssimas palavras. Chega a ser engraçado dizer isso, mas realmente o autor conseguiu consertar o personagem. Shirai e Remo chegam lá no planeta Vampa e acabam encontrando e resgatando o Paragus e o Broly lá no local. Na verdade, eles são salvos por Broly de uma das aranhas gigantes que tem lá no planeta. Não há como não associar a imagem do Broly ao tão batido e clássico plot de menino selvagem e até mesmo a história do próprio Goku na infância. Alguém totalmente inculto, de bom coração e bem forte. A interação do Broly com o Shirai é ótima no filme e lembra muito a de Goku com Bulma. Dá pra dizer que Shirai exerce um papel aí de Bulma nesse filme. Ela tem personalidade forte, é desinibida e faz muito bem esse papel de mostrar ao Broly um mundo totalmente desconhecido. Enfim, Broly e Paragus são apresentados a Freeza, a última esfera do dragão é encontrada, Goku e os outros chegam ao cenário ártico, encontram com os ladrões das esferas e Freeza finalmente chega na Terra aí com a sua nave, apresentando Paragus e Broly a Goku e Vegeta. E quando a primeira luta entre Broly e Vegeta é iniciada. Como eu disse, gente, o BR que gravou aí o filme acabou não gravando ele todo porque a bateria acabou. Então essa é a maior sequência do filme que se tem até o momento, apesar da gente já conhecer aí todo o desfecho. Há outros pedaços isolados do filme que mostraram a luta entre Goku e o Broly. Também teve cenas mostrando o Broly se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. E a decisão do Goku de fugir para onde o Piccolo estava para realizar a dancinha da fusão. Como essas cenas estão soltas,
né? Não dá pra saber exatamente como foi o desenvolvimento delas. Mas como parece que depois de quase 1 hora de filme a gente só vai ter lutas, então eu creio que não há muita coisa aí que a gente pode acrescentar sobre o filme depois, exceto o final. Então eu encerro essa análise por aqui. Não deixem de assistir o filme nos cinemas, tá bom, gente? Eu só tô fazendo essa análise disso aí que vazou porque, de qualquer maneira, a gente já tinha todas essas informações que já tinham vazado muito antes do filme. Não deixem de assistir o filme no cinema aqui no Brasil. Essa é uma experiência totalmente diferente, que vale muito a pena, e você precisa apoiar o filme, né? E me segue lá nas minhas redes sociais para vocês me darem umas ideias de vídeo de vez em quando, eu tenho interagido lá. Vai deixando seu like no vídeo, diz aí nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.